Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 1, verso de número 31, diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e colocará o nome dele de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria olhou para o anjo e disse: Como se fará isso, se eu ainda sou virgem? Uma das realidades do ser humano é tentar sonhar. Nós, desde novinho, pequeno, nós somos estimulados pelos nossos pais com perguntas que nos dizem: o que você vai ser quando crescer? E todos nós aprendemos a responder essas perguntas com coisas que estão ao alcance dos nossos olhos. Quando eu era menino, eu tive as mesmas perguntas que com certeza todos vocês tiveram: o que você vai ser quando crescer? E as minhas respostas eram diversas, e elas foram amadurecendo e crescendo, mas nunca saíram do meu campo de visão. Ou seja, eles sempre tiveram dentro da minha limitação, daquilo que eu conhecia, daquilo que eu sabia. Quando eu era novinho, eu me lembro que um dia nós estávamos numa loja, e a minha mãe olhou para mim e falou para a moça, dizendo assim: olha, presta atenção no que ele vai dizer. E a minha mãe olhou para mim e disse: filho, fala para a moça o que você vai ser quando crescer. E eu disse para ela: mãe, eu quero trabalhar na Tupi. A Tupi é uma empresa de Joinville, eu sei que todos vocês sabem, mas talvez quem assiste e está assistindo não. É uma empresa de fundição aqui de Joinville. E eu me lembro que o que me fez sonhar em trabalhar naquela empresa foi porque tinha um homem que ia na nossa casa, que ele ia vestido com a roupa da Tupi. Era uma roupa azul, um macacão grande, e eu achava aquilo demais. Eu dizia comigo: se um dia eu usar uma roupa dessa, eu vou ser feliz. Porque o sonho meu era limitado àquilo que eu conhecia, aquilo que eu via. Então, à medida do tempo foi passando, de repente eu queria ser bombeiro, de repente eu queria ser piloto de avião, e as coisas foram mudando, e no fim eu vivo algo que eu nunca sonhei. E a prova de que o sonho é limitado à nossa realidade foi um dia que eu estava dentro da minha casa, e eu descobri que quem morava embaixo era um jovem de 17 anos, que acordava 3 horas da manhã para trabalhar, fazendo e formando paver, aqueles tijolinhos para colocar no chão. Acordava 3 horas da manhã, trabalhava durante toda a madrugada, meio-dia, dormia, e acordava de madrugada para fazer isso todos os dias. E aí um dia eu encontrei ele, depois de saber disso, e falei: mano, você sabia que você pode viver algo diferente? Você pode sonhar algo diferente, você é muito novo, você tem um projeto, um futuro brilhante. E eu disse para ele: qual é o teu maior sonho? Eu pensei que eu ia poder dar um caminho para ele viver aquele sonho. E ele disse para mim: olha, o meu sonho é trabalhar de caminhoneiro. E eu disse para ele: e ser dono de um caminhão? Ter uma empresa? E ele falou: não, só ter a carteira registrada e trabalhar dentro de um caminhão, eu vou ser feliz. E essa é a realidade do ser humano. Por isso que quando Deus apresenta a realidade dele para nós, o nosso primeiro impacto é dizer: não combina comigo, é incompatível. Quando o anjo Gabriel entrou na casa de Maria, Maria era apenas uma menina, quanto qualquer outra menina da Palestina, que não tinha nenhuma visão de algo bom para o futuro. As mulheres eram segregadas, não tinham o mesmo valor naquela época. E de repente um anjo entra na casa dela e diz que ela vai ter um filho, e que o filho dela seria o rei, iria tomar o reino de Jacó, seria um futuro extraordinário. Então isso para Maria é algo que não combina com a realidade dela. E a primeira coisa que Maria diz para o anjo é algo que nós sempre dizemos para o Senhor quando algo maravilhoso vem sobre nós: Deus, isso não tem nada a ver comigo. Deus, eu sou muito pequeno. Deus, isso não dá. Quando você olha para Jeremias, Deus falando com Jeremias, dizendo que ele profetizaria para a nação, ele diz: Senhor, mas eu ainda sou uma criança. E essa é a realidade que nós sempre apresentamos para o Senhor. O Senhor apresenta uma realidade que é incompatível, e nós apresentamos uma realidade que é a nossa, racional, limitada. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando Deus projeta algo para mim e para você, não combina comigo e com você.
Se o projeto vem de Deus, ele nunca vai combinar comigo, com você, porque se combinasse com a gente, seria fraco, teria problema, teria debilidade. Tudo aquilo que Deus planeja para nós, na verdade, combina com Ele. E é por isso que nós sempre vamos nos sentir perante os planos de Deus insuficientes, inadequados, incompatíveis. E quando Maria recebe a visita do anjo, o anjo não diz apenas qualquer coisa, ele diz que ela teria o nosso Salvador. E isso é o mais extraordinário. Jesus, antes de ser o nosso Salvador, foi a promessa de Deus para a vida de alguém. Antes dele nos salvar, ele salvou a realidade de alguém comum. Antes dele mudar a nossa história, ele mudou a história de uma mulher chamada Maria. Maria é digna do nosso respeito, porque ela ouve uma palavra que é a primeira vez que surge na Bíblia. Quando o anjo Gabriel chega na casa dela, ele olha para ela e diz: salve agraciada. Sabe o que é isso? Ele olha para ela e diz: digna de graça. A primeira pessoa que conheceu a graça foi ela. E nós só conhecemos a graça porque através dela Jesus foi gerado, e nela foi cumprido aquilo que eu e você vivemos hoje. Antes de qualquer coisa, Jesus foi a promessa de Deus para a vida de alguém. Isso é muito maluco de entender. Imagina, o anjo fala para ela, e a quantidade de coisas que passa na cabeça de Maria, José, a sociedade, tudo o que ia acontecer. E aí ela diz a impossibilidade daquilo se realizar. E quando ela apresenta a impossibilidade, o anjo Gabriel olha para ela e diz: ei Maria, dá uma olhada para Isabel. Ela não era estéril? Aí parece que eu vejo Maria fazendo assim. Era. E qual mês de gestação que ela está? A Maria olha para o anjo e diz: no 6º mês. Aí o anjo olha para Maria e diz: está vendo? Porque para Deus nada será impossível. Algumas traduções dizem porque para Deus nada é, mas eu gosto dessa que diz porque para Deus nada será, porque isso nos dá um tempo de acompanhamento. Sabe o que eu sinto? É que quando Deus planeja alguma coisa, Ele nos acompanha no processo de viver aquilo que Ele planejou. Porque para Deus nada será. Se levantar qualquer coisa que diz que não vai acontecer, nós precisamos nos lembrar, porque para Deus nada será impossível. Se levantar um obstáculo, uma palavra, alguém ou algo, lembre-se, porque para Deus nada será impossível. Ele age para que aquela palavra se cumpra. Uma das realidades mais profundas da Bíblia é quando Davi entra no campo de batalha contra Golias. Quando ele entra no campo de batalha contra Golias, se o Golias soubesse, ele não teria entrado no campo de batalha contra Golias. Ele jamais teria entrado. Porque quando Jessé ungiu Davi, lembra, Samuel foi na casa de Jessé e ungiu Davi. Foi uma palavra que foi liberada sobre ele. Agora Davi não era mais um pastor. Davi era alguém que seria o rei de Israel. Quando Davi entra no campo de batalha, Golias pensou que estava mexendo com o menino, mas na verdade ele estava batendo de frente contra aquele que seria o rei de Israel. Ele não lutou contra Davi, ele lutou contra a palavra de Deus lançada sobre a vida de Davi. Ele jamais mataria Davi, porque Deus iria cumprir primeiro. Antes de qualquer coisa, ele se tornaria o rei de Israel. Eu quero que você entenda que pode até ser incompatível aquilo que Deus planejou para mim e para você, mas se foi Ele que planejou, vai acontecer.